Aleluia! Glória a Deus! Você está feliz hoje? Glória a Deus! Aleluia! Deus é bom demais. Deus é bom o tempo todo. E sempre será. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse. Você e Deus. Ore em línguas, fala com o Senhor do jeito que você quiser. Conversa com o Senhor agora. Aleluia. Oh, Senhor, nós estamos aqui, Deus, para ouvir mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus, venha falar aos nossos corações, Senhor, que nós venhamos entender a Tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, nesta hora, Senhor. Toque em nossas vidas agora, Pai. Eu sei, Senhor, que Tu já tem falado conosco, Pai, desde a abertura do culto, Senhor. E obrigada por este momento, Senhor, de louvor e de adoração, que é o que nós vamos falar aqui nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, que todos possam entender, Pai. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler um texto que está lá em João. João 4, 23 e 24. Que diz assim: No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que que adoram o adorem em espírito e em verdade. Amém? Tem adoradores do Senhor aqui? Glória a Deus, aleluia. E quando nós pensamos em adoração, nós logo lembramos do quê? De músicas. Quando nós pensamos em adoração, é automático. Vem à nossa mente louvores, músicas, né? E momentos assim de celebração, como este que nós tivemos aqui agora, que por sinal estava bem gostoso. Glória a Deus por isso, né? Deus se faz presente. E Jesus disse que o Pai, Ele não procura pregadores, cantores ou líderes. Não é isso. Ele disse que o Pai procura... Como é que é? O Pai procura adoradores, verdadeiros adoradores. Mas a pergunta é a seguinte, que eu vou fazer para vocês agora. Que tipo de adoração Deus realmente deseja? E agora, hein? Se Deus estivesse procurando adoradores neste lugar, como Ele está, né? Neste lugar, você tem certeza de que Ele te encontraria? Você tem certeza disso? Então a adoração, ela não começa nos nossos lábios. Não é daí que ela começa. A adoração, ela começa no coração, que é onde estão os nossos sentimentos, onde nós carregamos os nossos sentimentos. E muitas pessoas frequentam a igreja, mas nem todas aprenderam a adorar. Nem todas adoram devidamente como deve ser, né? Às vezes só frequenta, só vai. Gente, vou tomar água, tá? Porque, olha, a gente pulou. Glória a Deus. Então, a adoração que Deus quer vai muito além de música bonita, de palavras bonitas, ou de um momento emocionante. A adoração que Deus quer, ela vai muito além disso. Ele está buscando o quê? Verdadeiros adoradores. Então, daí, nós podemos concluir que vai muito além, muito além.
Jesus, ele encontrou com a mulher samaritana. E ele revelou à mulher que Deus não está procurando lugares, rituais ou aparências. Deus está procurando adoradores. E a mensagem, a tema da mensagem é a adoração que Deus quer. Então, o Pai, ele não procura talentos, mas ele procura corações dispostos, corações que são ensináveis e corações realmente adoradores. Deus quer uma adoração em espírito e em verdade. Amém? Não somente em espírito, mas em verdade. E adorar em espírito significa adorar com sinceridade. Sinceridade do seu coração, com o coração inteiro diante de Deus. É você se derramar mesmo aos pés do Senhor. É você clamar e adorar mesmo ao Senhor. Não é apenas mover os lábios. A gente fica, né, Senhor, eu te adoro. Às vezes está falando, mas só está falando. Deus não quer isso. Deus quer uma adoração sincera. Muitas das vezes nós podemos levantar as mãos sem estar rendido ao Senhor. Sem realmente estarmos na presença do Senhor, adorando realmente de coração. Você só levanta as mãos. E quantas vezes, não vamos ser hipócritas, quantas vezes nós já viemos à casa do Senhor e já fizemos isso? Só viemos. Mas glória a Deus que você não desistiu, você continuou ouvindo, porque aí o Espírito do Senhor tomou conta da sua vida, amém? Oh, glória! Então você é um adorador. Aleluia! A adoração não depende do que nós vemos ou do que nós sentimos. Ela depende de quem é Deus realmente. Porque ela vem da nossa fé. Por isso que não depende do que nós vemos e muito menos do que nós sentimos. Você tem fé em Deus, então você vai adorar mesmo, com sinceridade. Glória a Deus por isso, ela depende única e exclusivamente do Senhor, de Deus. E quem conhece a Deus, quem está perto do Senhor, não precisa de circunstâncias favoráveis para adorar o Senhor. Porque tem gente que passa por dificuldade ou passa por alguma situação e fala, agora eu não posso adorar a Deus. Estou chateada, briguei, agora eu não posso adorar o Senhor. Quem está junto do Senhor, quem conhece o Senhor realmente, não depende de circunstâncias. Simplesmente vai adorar. Seja estando alegre, seja estando triste, vai adorar. A adoração é isso, em qualquer circunstância. Deus, ele vê aquilo que ninguém vê. Ele vai ver aquilo que ninguém vê na sua vida. Muitas pessoas vão achar que te conhecem. Ah, eu sei como que tal pessoa é, eu sei como fulano é. Não sabe. O único que te conhece realmente, do profundo, é Deus. O único que sabe que você realmente está adorando ou não, é o Senhor. Então, seja sincero na sua adoração. Quando você vier à casa do Senhor para adorá-lo, o adore realmente, de todo o coração. Não somente por estar aqui, mas de todo o coração. Deus quer uma adoração em verdade. Adorar em verdade é viver tudo aquilo que nós declaramos. Você declara, mas você não vive. Está certo isso? Tem pessoas que só falam da boca para fora. Nós precisamos adorar e viver a verdade. Não adianta cantar que Deus é o Senhor e continuar querendo controlar tudo. Aí vem aquela famosa frase, né? Deus está no controle de tudo. Será que Deus está no controle de tudo mesmo? Será que a sua carne
controla mais você do que o Espírito Santo do Senhor? E agora? A verdade da adoração, ela não está apenas na canção, mas na vida, na sua vida com Deus, no seu caminhar com Deus, de como você anda com Deus. Aí está a sua adoração. Aí você está mostrando que você realmente o adora. Porque nós não podemos ser uma coisa na igreja e outra coisa lá fora. Nós não podemos ser um na igreja e um no mundo. A adoração, ela faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Você vai adorar a Deus mostrando quem você é do lado de fora também. E principalmente isso, porque as pessoas têm que conhecer Deus através da sua vida, através de você. Então, a maior adoração, ela não acontece no altar da igreja. A maior adoração, ela acontece, sabe aonde? No seu cotidiano, no seu dia a dia. Porque adorar aqui dentro da igreja é muito fácil. Adorar aqui é muito fácil. Pular, você está junto com os irmãos, você sente a presença do Senhor, você adora. E lá fora, quando você está sozinho, passando lutas, dificuldades, aí você esquece o Senhor? Ou você está muito feliz lá na rua, que você esquece o Senhor? Porque a felicidade lá fora é diferente da daqui? É outro tipo? Não. Nós devemos adorar ao Senhor em todo tempo, em todo instante, no nosso dia a dia, com a nossa vida. E quando obedecemos a Deus, nós estamos o adorando. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós fazemos tudo aquilo que o Senhor nos manda, tudo aquilo que o Senhor quer, tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor, nós estamos adorando. Adorando com a palavra. Quando nós perdoamos, estamos adorando. Quando permanecemos fiéis à palavra, estamos adorando. Deus quer uma adoração que custe alguma coisa. Senão fica muito fácil, né? Muito fácil. A adoração, ela tem que custar alguma coisa. E na Bíblia, nós vemos a Maria de Betânia, que está lá em João 12, 3. Então, aí esse versículo, ela vai falar que ela derramou perfume, um perfume precioso aos pés do Senhor. Então, enquanto alguns viam desperdício, ela via adoração. Vamos ler o versículo, então. Então, Maria, tomando a ratel, deu um jeito... eu não consigo ler ali. Espera aí. Tá, as letras estão gigantes no meu rosto. Eu vou achar aqui. João 12, aqui. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Contudo, um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou: por que não se vende este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Então, ele era um perfume muito caro. Era um perfume extremamente caro. E a verdadeira adoração, ela envolve o quê? Entrega. E o que a Maria fez? Ela não entregou sobras para o Senhor. Ela entregou o melhor que ela tinha. Esse perfume, gente, era extremamente caro naquela época. Muito caro, valia muito.
mas ela entregou o melhor que ela tinha. Tanto é que foi questionado, por que você não vende então e dá aos pobres? Vai lavar os pés? Vai gastar tudo isso no pé? Né? Vende e dá para os pobres, vai ser mais lucrativo. Acho que deve ter pensado isso, mas não. Ela deu o que era melhor e custava muito caro. Adorar é entregar o orgulho, deixar de lado o orgulho. Adorar é entregar sua vontade própria e fazer aquilo que o Senhor quer. Fazer tudo aquilo que o Senhor quer. Adorar é dizer assim, Senhor, minha vida pertence a Ti. E realmente a sua vida pertence ao Senhor. Não é? A minha vida pertence a Ti, mas ali fora, minha vida não pertence mais, só aqui dentro. Aqui minha vida pertence a Ti, porque aqui é mais fácil, né, de adorar. Ali fora já é outro assunto. Ali fora eu posso beber um pouquinho, ali fora eu posso ir em algum lugar que não se deve. Tem gente que faz isso. Não. A adoração é entregar a sua vida totalmente ao Senhor. É se entregar a Ele e viver uma vida diante da presença do Senhor, para que as pessoas possam ver realmente o brilho de Deus em vocês, o brilho do Senhor em vocês. A adoração, ela envolve renúncia. Quando eu renuncio a algumas coisas na minha vida, eu estou adorando a Deus. A adoração, ela envolve muitas coisas. E a gente renuncia muitas coisas por amor ao Senhor. Muitas mesmo. Porque não é fácil não servir a Deus. Não é não. Servir a Deus, servir ao Senhor da maneira que Ele quer, precisa sim de renúncias. Nós precisamos deixar de lado muitas coisas. Muitas coisas. Adorar não deve ser apenas com palavras, nem com emoções, porque muitas das vezes a gente vem aqui, está louvando, aí a gente se emociona e acha que está adorando. Não, nós devemos mesmo nos entregar. A adoração tem a ver com entrega pura e sincera a Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que você tem colocado aos pés do Senhor? O que você ainda está segurando que você não largou? O que você ainda está segurando? Existe alguma área na sua vida que você não entregou totalmente para o Senhor? Pode ser área financeira, área amorosa. Existe alguma área que você não entregou para o Senhor? Deus, Ele está falando aqui que Ele te quer por completo. Porque você é amado, você é escolhido do Senhor. Ele te quer por completo, Ele não quer que você sofra lá no mundo. Então, a profundidade da nossa adoração é revelada pela intensidade da nossa entrega. Nós temos que nos entregar, nós temos que ser profundos na nossa adoração. Amém? Oh, glória a Deus. Lá em 1 Samuel 15, 22, diz que eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Então, quando nós obedecemos, nós estamos adorando ao Senhor. A adoração, ela não termina quando a música acaba, não termina quando o louvor acaba. A adoração, ela continua. Nós temos que continuar adorando ao Senhor. E ela continua como? Através da nossa obediência ao Senhor, ao Senhor também.
Então, toda vez que nós escolhemos, decidimos, nos colocamos em obediência, nós estamos adorando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós perdoamos, nós adoramos ao Senhor. Já falei, quando nós somos fiéis, nós adoramos ao Senhor. Já falei também. Quando nós confiamos, nós adoramos ao Senhor. Nós precisamos confiar, mesmo sem entender nada do que está acontecendo. Nós precisamos confiar em Deus. Há pessoas que cantam sobre rendição, mas não se rendem. Não estão rendidos ao Senhor. Cantam sobre confiança, mas vivem preocupadas. Não confiam no que o Senhor vai fazer, no que o Senhor está guardando para ele, no que o Senhor já falou. Não confiam. Cantam sobre entrega, mas continuam controlando tudo. Cadê a vida entregue a Deus? Cadê a sua vida entregue totalmente ao Senhor? Deus deseja uma coerência entre a nossa vida lá fora e a nossa vida espiritual, a nossa vida na igreja. Nós precisamos ter coerência em tudo que nós fizermos para o Senhor. A adoração mais bonita, sabe qual é? Não é aquela que emociona as pessoas. A adoração mais bonita é aquela que você agrada a Deus. Essa é a adoração mais bonita. Quando você agrada ao Senhor. Quando você faz as coisas que o Senhor quer, da maneira que Ele quer. Deus quer uma adoração que o coloque no centro de tudo. Que Ele seja o centro. Não que outras coisas sejam o centro da sua vida. Como dinheiro, fama, ou, vamos supor, marido, filho. Não. Ele tem que ser o centro da sua vida. É Ele. Mas muitas vezes nós buscamos pelo que Ele pode fazer. Aí é difícil, né? A gente só vem na igreja para buscar o que Ele pode fazer. Eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer jejum porque Ele pode me dar isso. Vou orar porque Ele pode me dar isso. E a gente só busca a Deus pelo que Ele pode fazer. Não, nós devemos buscá-lo pelo que Ele é. Por quem Ele é. Ele é Deus e ponto. E a palavra diz que Ele é o Deus do impossível. Glória a Deus por isso. Então a adoração aqui, ela não é sobre nós. Não está falando de nós. Não é sobre a nossa necessidade. Nós não devemos adorar ao Senhor quando nós precisamos de alguma coisa. A adoração é sobre Deus. Apenas o adore. Apenas se entregue a Ele. Quando Deus ocupa o centro dos nossos corações, tudo mais Ele faz. Porque Ele sabe que você é fiel a Ele. Que Ele é o centro da sua vida mesmo. Amém? Tem um salmo que diz, 34:1, que diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Aqui, ó. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Eu estou fazendo careta para ler. Que a letra está assim, ó. Então, bendiga ao Senhor em todo o tempo. Louve ao Senhor em todo o tempo. Esteja na presença do Senhor em todo o tempo. Não é difícil estar na presença do Senhor em todo o tempo. Não é difícil bendizer ao Senhor em todo o tempo. De verdade.
quando a gente toma ciência que Deus, Ele é o centro das nossas vidas, que nós realmente precisamos e dependemos dEle, não é difícil. A adoração verdadeira, ela não acontece somente nos dias bons. Não é só nos dias bons. A adoração verdadeira também inclui os dias maus. E é difícil. É muito difícil. Mas a adoração verdadeira também inclui os dias maus. Ela permanece. A adoração, ela continua. A adoração, ela permanece quando não há respostas, quando está tudo em silêncio, quando tem alegria, quando tem tristeza. Ela tem que permanecer. A adoração do Senhor, ela tem que permanecer. O adorador, o verdadeiro adorador, não adora o Senhor somente pelo que Ele faz. O verdadeiro adorador adora o Senhor em todo o tempo e constantemente, em toda e qualquer circunstância. Ele adora a Deus por quem Ele é. E o que Deus é? Deus é bom, Deus é fiel, Deus é amoroso, Deus é tudo, né, Inês? A Inês falou que Deus é tudo. Deus é tudo. Maravilhoso. A maturidade espiritual, ela é revelada quando nós continuamos adorando, mesmo quando muitas vezes nós não compreendemos a situação, nós não compreendemos o que está acontecendo. Quem adora apenas pelas bênçãos, para de adorar quando elas demoram. Você adorar apenas pelas bênçãos, quando as bênçãos demorarem a chegar, você não vai adorar mais. Porque a sua adoração tem interesse. E nós não temos que ser interesseiros com o Senhor. Mas quem ama a Deus continua adorando incessantemente, constantemente, em toda e qualquer circunstância. Quem adora a Deus vai adorar em todo tempo, em qualquer momento. Jesus disse que o Pai procura verdadeiros. Tem verdadeiro adorador aqui? Oh, glória! Então, Ele não procura adoradores perfeitos, porque não existe. Nós não somos perfeitos. Ele não procura adoradores perfeitos, mas Ele procura verdadeiros adoradores. Pessoas que o adorem em espírito e em verdade, de coração mesmo. Ele não vem procurar adoradores que são famosos, adoradores ricos. Não. Adoradores verdadeiros. Ele não vem procurar adoradores que cantam bem. Não. Adoradores verdadeiros. Mas Ele vem procurar pessoas que o adoram em espírito e em glória a Deus. A adoração que Deus quer não é apenas no domingo. Deus não quer a sua adoração apenas no domingo. A adoração que Deus quer é um estilo de vida com Ele. E estilo de vida com o Senhor é fácil? Muitas das vezes não. Ainda mais para quem está começando. Mas a adoração que Deus quer é um estilo de vida com Ele. É estar junto dEle, em todo tempo, em todo instante, em todo momento. Isso é adorar ao Senhor. Conversar com o Senhor em todo instante. Amém? Amém. Glória a Deus.
Tem verdadeiros adoradores aqui? Aleluia! E hoje Deus continua procurando adoradores. Deus não parou de procurar verdadeiros adoradores. Talvez Ele não esteja procurando uma voz bonita, mas Ele está procurando uma entrega total. Aquela pessoa que se entrega realmente na hora que está louvando ao Senhor, na hora que está cantando. Ele não procura o que está nas suas mãos, o que você tem de importante, a sua riqueza, ou seja lá o que for. Mas Ele procura o que está no seu coração, o que realmente você carrega no seu coração. Talvez você tenha vindo aqui hoje carregando preocupações, carregando dores, carregando lutas, mas saiba de uma coisa, Deus está olhando por você. Ele olha a sua condição e Ele sabe qual é a sua condição. Ele te vê, Ele te conhece e Ele continua procurando verdadeiros adoradores. Não pessoas perfeitas, mas pessoas dispostas, disponíveis a se render ao Senhor, a estar nos pés do Senhor, a dar aquilo que é mais caro na sua vida. Como aquela mulher, a mulher samaritana, deu perfume caro, derramou aos pés do Senhor. Não, a Maria de Betânia, confundi, gente. Erros acontecem. Né? E a mulher samaritana, gente, ela estava lá, aí Deus pediu água, Jesus pediu água, e ela deu água para ele. Ele falou para ela das coisas dela, da vida dela. E o que ela fez? Ela foi para a cidade falar a respeito de Jesus. Ela foi adorar o Senhor, falando a respeito do Senhor, a respeito do que Ele falou sobre a vida dela, a respeito do Senhor, das coisas boas que o Senhor fez. E com isso, ela ganhou uma cidade. Isso é ou não é adoração? Você falar do Senhor. Eu vi uma coisa aqui agora, que eu achei muito fofinho, né, pastor? Ele estava aqui sentado, ele viu uma família ali, ó, no ponto. O moço estava parado aqui, ó, olhando. Ele foi até lá e entregou um folheto. Isso é adoração ao Senhor. Ele enxergou o outro do outro lado. Independente se ele vai vir aqui ou não, mas ele recebeu a palavra. Ai, que coisa mais linda! Você está no culto e vai lá, vê que o outro está precisando, vai lá e faz um gesto. Fala se isso não é adoração. Glória a Deus! Que coração bondoso, glória a Deus, coração sensível, que enxergou, viu. Amém? Vamos nos colocar de pé. Feche os seus olhos. E repita assim comigo: Senhor, eu quero te adorar da maneira que tu desejas. Tira de mim toda a aparência, toda religiosidade, e faz de mim um verdadeiro adorador. Que a minha vida seja uma oração constante a ti. Amém?